Boa noite a todos e todas, especialmente a nossa professora Marcela Zequinão. A professora Marcela é doutora em Educação e CEO do Grupo Alicerce. E é um prazer muito grande estar aqui, professora, com a senhora, com os nossos estudantes, os nossos ouvintes, né? E ajudar na realização desse evento. Né? Eu sou o Franco Epifânio, sou tenente-coronel da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso, professor e colaborador do IDP junto ao Observatório de Segurança Pública e Cidadania da América do Sul, né? O IDP, que em parceria com a OEI, que é a Organização dos Estados Ibero-Americanos, criou o Observatório de Segurança Pública e Cidadania da América do Sul, ali no final do ano de 2020, e a criação desse observatório, ele tinha, né, como eixo, né, 3 eixos, na verdade, muito importantes, dentro da questão de segurança pública e criminologia, que é a pesquisa científica, a capacitação e a formação de redes de cooperação internacional, né? Ali no ano de 2021, né, nós realizamos vários webinários e minicursos, né, voltados para essa área de segurança pública, para gerar, né, provocar o debate em segurança pública no Brasil, e todos nós tivemos uma participação bastante expressiva do público. E neste ano a gente já iniciou a nossa agenda de webinários, né, ali em 29 de agosto, já realizamos alguns, e iniciamos ontem esse nosso minicurso, que tem como tema, né, violência escolar, causas, consequências e prevenção. E ontem a gente teve ele com a professora Patrícia Constantino, da Fiocruz, que falou da violência escolar e métodos de prevenção dessa violência, né? E hoje a gente conta, então, com a professora Marcela, que vai ministrar o subtema Bullying Escolar, um fenômeno multifacetado e os efeitos da pandemia, né? Lembrando que a gente segue com o minicurso, né, ainda nos dias de amanhã, na quinta-feira, finalizando, então, na sexta-feira, dia 21 de outubro, né? Lembro também, né, já reforço aqui que depois dessa aula, né, a gente vai também disponibilizar o vídeo, a gravação da aula no canal do IDP, no YouTube, né? E, dito isso, passo a palavra, então, à nossa professora Marcela. Desejo que tenhamos um bom evento hoje, que seja produtivo para todos nós. Obrigada, professor, né? Então, boa noite a todos. Antes de mais nada, queria agradecer o convite, né, a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho desse conhecimento que foi adquirido aí ao longo de muitos anos de pesquisa, né? Então, eu vou compartilhar aqui a minha apresentação com vocês. Peço que fiquem à vontade, né, para fazer as perguntas, enfim, a gente vai tá depois ali discutindo ao final, então quem tiver dúvidas e quiser colaborar, pode ir colocando no chat que depois a gente vai conversar. Só me dê um ok se está aparecendo a tela para vocês. Perfeito. Obrigada. Bom, então, né, como o professor falou, eu sou a professora Marcela Zequinão. Para vocês saberem um pouquinho, né, da minha história, como eu cheguei até aqui, então, eu comecei a minha graduação, né, minha área de base é no curso de Educação Física. Eu sou licenciada em Educação Física. E desde a graduação, quando eu iniciei na minha carreira acadêmica ali na parte de iniciação científica, eu já comecei a estudar sobre bullying, né? Comecei a fazer parte de um laboratório que estudava gênero e algumas questões relacionadas ali à violência, enfim. E eu comecei a estudar bullying ainda na minha graduação. Depois eu fiz o meu mestrado, estudando sobre os perfis dos participantes de bullying em comunidades de alta vulnerabilidade social aqui de Florianópolis. Depois eu fui para o meu doutorado no exterior, eu fiz meu doutorado na Universidade do Minho, em Portugal, onde eu desenvolvi uma pesquisa transcultural sobre o perfil dos participantes de bullying também. A minha pesquisa de doutorado foi Brasil, Portugal e Austrália, então eu estive estudando um pouquinho dos perfis, né, dos participantes de bullying nesses 3 países, e depois eu retorno para o Brasil, onde eu faço meu doutorado na educação, meu pós-doutorado na educação, onde eu desenvolvi, então, um projeto de intervenção, né, com relação aí
baseado no que foi desenvolvido ao longo desses anos de pesquisa. Então, eu posso dizer que já são pelo menos 14 anos estudando e falando sobre bullying, que é a base da minha vida acadêmica enquanto pesquisadora, enquanto os meus artigos científicos. E a partir disso, né, depois que eu retorno para o Brasil, eu fundei o Grupo Alicerce, que então é essa até a logo que eu apresento aqui para vocês, onde eu trabalho, né, com educação na parte de palestras, treinamentos, enfim, onde a gente tem uma equipe multidisciplinar aí para tentar levar um pouquinho de conhecimento científico para as pessoas de uma forma mais simples e clara. Então, até depois, né, vou passar as nossas redes sociais, tem bastante conteúdo lá sobre diversos temas, não só de escola, não só relacionado a bullying, mas nós temos sobre diversos temas aí. Então, depois eu passo para vocês, quem tiver interesse, para poder acompanhar. Bom, então, né, começando aqui, a gente vai falar hoje sobre o tema bullying, um fenômeno multifacetado e os efeitos da pandemia. Acredito que até a sugestão de tema veio a partir de um artigo meu, onde eu falo sobre o bullying ser um fenômeno multifacetado, né? Então, até tem um artigo meu que fala sobre isso. Então, eu me baseei um pouco nessas informações que eu venho desenvolvendo, por que o bullying é esse fenômeno multifacetado. Então, num primeiro momento, a ideia aqui é falar sobre esse tipo específico de violência escolar, né? É muito importante a gente definir que não é uma simples agressão, não é um tipo qualquer de violência escolar, mas sim um tipo muito específico e que tem muitas facetas, né? E depois a gente falar um pouquinho sobre esses efeitos que a pandemia causou e qual é a relação dela com o bullying hoje, tá? Bom, então, né, a primeira grande questão que eu sempre gosto de trazer para nossas palestras é o que é o bullying. O bullying, ele começou, né, esse termo, ele surgiu mais ou menos ali na década de 60, a partir de um pesquisador que a gente denomina aí praticamente o pai do bullying, né, que é o Dan Owens, e ele começou a estudar esse fenômeno a partir de ele identificar um alto índice de suicídios na Noruega. E aí, a partir disso, ele começa a estudar, então, o que é esse fenômeno específico. E, desde então, muita coisa vem surgindo na literatura, né? Muitos termos, muitas pesquisas. E a grande questão é que isso foi muito bom, por um lado, porque acabou trazendo luz, né, a esse problema que muitas vezes as pessoas hoje, né, a gente vão dizer aí que é mimimi, vão dizer, nossa, mas eu sofri bullying e sobrevivi, então é o que a gente escuta, né, mas a grande questão é que não é bem assim, o bullying ele não é uma agressão ocasional, e acabou que banalizou esse termo, né, muitas pessoas falam, sobre bullying, o que é bullying, enfim, e acabou banalizando, e não só banalizando, mas também algumas interpretações um pouco diferentes, né, do que seria de fato esse bullying. Então, para a gente falar hoje aqui, eu trouxe a minha definição de bullying, que obviamente não é só minha, né, é de um grupo de estudiosos da área, para que a gente saiba exatamente do que a gente está falando. E, enfim, vou trazer para vocês a minha perspectiva, então, desse fenômeno. E ele depois, claro, né, vão ter estudos que vão usar bullying de uma outra forma, enfim, mas essa é a linha que a gente segue. E ela é muito importante para definir e entender algumas coisas que a gente vai conversar adiante, tá? Então, o bullying, ele é um fenômeno muito específico, né? Como eu falei, não é qualquer briga entre colegas, qualquer agressão, brigas entre grupos rivais, isso tudo não caracteriza bullying. Então, hoje, quando a gente fala de bullying, eu falo de bullying e os pesquisadores que trabalham comigo dentro dessa linha, a gente chegou num consenso para definir exatamente o que é esse bullying. Então, existem 6 características que são necessárias para determinar o que é ou não bullying. Então, começando primeiro pelo caráter intencional das agressões. Muitas vezes isso gera um pouco de discussão a respeito desse tema, né? Porque
Às vezes as pessoas querem dizer, ah, não, mas a criança, o adolescente, ele não tem a intenção de praticar o mal. Mas a grande verdade é que sim, a criança ela faz com o objetivo, sim, de magoar a vítima, de causar um desconforto, de causar um constrangimento, enfim, algum caráter intencional. O que a gente caracteriza aqui é que muitas vezes a criança ou o adolescente ele não tem noção da gravidade dessa agressão. Então, quando eles falam, né, que você tem que morrer mesmo, você tem que se matar mesmo, qualquer coisa do tipo, provavelmente ele não está querendo que aquela pessoa de fato, né, faça isso, mas ele quis se inferir ou magoar aquela vítima de alguma maneira. Então, isso é uma das características, tá? Um caráter intencional das agressões. A segunda característica é a ocorrência reiterada e persistente. Então, uma agressão ocasional, ela não é característica de bullying, tá? O que eu sempre costumo falar é todo bullying é uma agressão, mas nem toda agressão é bullying. Então, por isso, a gente precisa saber identificar, de fato, né, o que vai caracterizar o bullying para saber de que forma intervir. Isso não significa que eu não tenha que olhar para aquela agressão ocasional e resolver aquela situação. Só que quando a gente está falando de uma agressão que ocorre repetidamente, de forma persistente, o meu olhar ele tem que ser um pouco diferenciado, tá? A terceira característica é que não há uma motivação aparente e tem que ter a concordância do alvo em relação à ofensa. O que significa isso? A vítima, muitas vezes, ela vai se colocar naquela posição de que eu mereço isso mesmo, ou eu sou feia mesmo, eu sou gorda mesmo, eu tenho uma orelha grande mesmo, e ela, pela característica da própria vítima, né, e muitas vezes ter uma baixa autoestima, por exemplo, ela vai concordar com aquela agressão, como se ela realmente merecesse passar por aquilo, tá? Então, até por isso que, muitas vezes, nas abordagens para intervir, né, ou de solucionar o problema, de combater o bullying, existem algumas características bem importantes, né, como, por exemplo, não colocar a vítima e o agressor frente a frente para falar sobre o que aconteceu, tá? Então, isso é uma das características, mas com certeza isso é um papo para uma outra conversa, porque não é o nosso objetivo hoje, tá? Mas quando a gente falar realmente de atividades para intervir e combater o bullying. Bom, a quarta característica é que sempre há uma relação desigual de poder entre as vítimas e os agressores. E essa relação desigual de poder, ela pode se dar de diferentes formas. Então, eu posso, por exemplo, ter uma força física maior, então o agressor ele é mais forte fisicamente do que a vítima, mas também ele pode ser mais influente, mais popular do que a vítima. E aí ele já está numa relação desigual de poder. Tá? Então, isso é fundamental para a caracterização do bullying. Sempre o agressor ele está num patamar, digamos, de poder acima, hierarquicamente, do que a vítima. O quinto ponto é que o bullying ele tem uma natureza secreta, né, oculta para os adultos, ou seja, é muito difícil do adulto identificar e perceber o que acontece. Por isso, muitas vezes, os professores vão se surpreender quando uma situação mais grave, né, acaba acontecendo, porque ele vai dizer, nossa, como que eu nunca percebi isso, como que eu nunca identifiquei isso? Porque, de fato, o bullying ele acontece de forma escondida, né? Muitas vezes ali para os professores, para os funcionários, para os adultos de modo geral, não perceberem. Mas, em contrapartida, existe o público espectador entre os pares. Então, o bullying ele tem essa característica, ele é secreto para os adultos, mas visível para os pares, para as outras crianças e para os outros adolescentes, tá? Sem a presença dos espectadores, o bullying não aconteceria, né? Então, isso é um dos pontos chaves aí também quando a gente vai falar de projetos de intervenção. E, por último, uma coisa que é muito importante é que nós caracterizamos o bullying apenas quando ele ocorre entre pares de idade escolar, em idade escolar. Então, o que isso quer dizer? Vocês podem pesquisar um pouco na internet, nos artigos científicos, e vão ter muitos artigos, por exemplo, falando sobre bullying no trabalho,
falando sobre bullying entre professor e aluno. Nós não consideramos esses tipos de violência como bullying escolar, tá? Por quê? Quando a gente fala de bullying no trabalho, por exemplo, com certeza pode ter todas as outras características, né, como uma agressão persistente, uma relação desigual de poder entre o chefe e um funcionário, por exemplo. Só que quando nós estamos falando de pessoas adultas, por mais que tenham todas essas diferenças, uma pessoa adulta ela tem mais condições de se defender daquela agressão, inclusive legalmente falando, né? Ela pode abrir um processo de assédio moral, enfim, até mesmo contra o seu chefe. Eu sei que não é fácil, né? Muitas vezes, sim, essa relação de poder, ela se sobrepõe, mas quando nós falamos de adultos, nós temos mais suporte para um adulto vivenciar essa questão e tentar trabalhar, do que quando isso acontece com uma criança, né? Quando, por exemplo, uma criança de 10 anos vai denunciar o seu agressor de 11 anos. Como que isso acontece? Né? A gente não tem, é claro, existe hoje algumas questões na lei que protegem e tudo mais, mas é totalmente diferente, né? Então, quando a gente está falando de pares em idade escolar, é quando eles estão mais iguais entre si e, ao mesmo tempo, é mais difícil essa intervenção e é mais difícil eles terem suporte para sair dessa situação, tá? Então, hoje, quando eu falar de bullying, e sempre que vocês forem ler qualquer artigo científico meu e da minha equipe que estuda bullying, vocês vão perceber que nós só consideramos bullying realmente quando ele ocorre entre pares em idade escolar, porque um adulto ele tem mais condições aí de se defender do que uma criança, tá? Então é importante, né? Ah, tá, deixa eu... Depois a gente vai vendo as perguntas aqui no chat, tá? Para eu não me perder, depois a gente discute um pouquinho. Então, é muito importante considerar essas 6 questões quando nós formos falar sobre bullying. Então, hoje, tudo que eu falar, vocês vão entender que essas 6 características estão envolvidas, tá? Bom, então, dando continuidade, né, sobre os tipos de bullying. Então, existem alguns tipos, né, diferentes tipos. O primeiro dele é o bullying direto, que é aquele que vai acontecer com a presença da vítima e que muitas vezes é o que a gente está mais acostumado a ver, a presenciar na nossa fase escolar, né, a que nós vivenciamos na fase escolar, ou até mesmo é mais fácil para os professores identificarem, né? Então, isso o bullying direto, eles são agressões, então, de natureza geralmente física, né? Então, vai ser o bater, o chutar, socar, empurrar, enfim, roubar, estragar objetos, ou de maneira verbal, através dos apelidos, das fofocas, dos xingamentos, difamações e outros tipos de humilhação. De um modo geral, tá? O bullying verbal é um dos que mais acontece, é um dos mais predominantes, e esses 2 tipos de bullying acontecem principalmente em crianças mais jovens. Então, quanto mais jovem, né, for a criança, mais fácil de você identificar o bullying, porque ele vai ser mais direto. Então, até porque a criança ainda não tem a capacidade, a habilidade, a cognição para articular algumas coisas no tipo de bullying indireto, tá? Então, como que é o bullying indireto? É quando a vítima ela não está presente no momento da violência. Então, pode ser uma agressão de natureza verbal e psicológica, onde vai ter uma pressão emocional, através de ameaças, através da indiferença, da exclusão do colega do grupo, tá? Então, o objetivo é justamente prejudicar a posição social da vítima naquele grupo de pares. Então, tentando desprestigiar, provocando o isolamento social daquela criança. Então, isso aqui já exige um nível de cognição um pouco maior. Uma das questões que é muito interessante, depois eu vou falar um pouco sobre isso também, é a diferença entre meninos e meninas, também o tipo de violência que cada um comete, tá? Então, adolescentes, mais comum esse tipo de violência, o bullying indireto. Então, uma coisa que a gente precisa estar muito atento, uma criança que está sozinha, que fica muito sozinha, no recreio, na aula de educação física, enfim, você vai perguntar para ela, ela vai dizer, eu gosto de ficar sozinha. Você tem 2 opções, né? Fechar os olhos e, não, realmente ela gosta de ficar sozinha,
ou você olhar assim, não, ninguém gosta de ficar sozinho, muito menos uma criança. Então, desconfiem sempre quando uma criança fica muito sozinha, muito isolada, por mais que ela diga que ela gosta de ficar sozinha, possivelmente ela deve estar sofrendo aí algum tipo de bullying indireto, tá? E existe também o cyberbullying, né, que ocorre, então, no espaço virtual, seja por meio dos computadores ou dos telefones celulares. Isso é muito comum, né, hoje em dia, principalmente nessa nova era aí que a gente está vivendo, né, essa era cibernética, online, na pandemia, muito mais, né, porque praticamente foi tudo virtual, tudo online, e muito comum. Mas uma coisa que é interessante, que eu identifiquei na minha pesquisa, já faz alguns anos, claro, mas eu acredito que isso não deve ter mudado muito. Quando eu estudei crianças de alta vulnerabilidade social, o cyberbullying era praticamente inexistente, tá? Então, não é algo muito comum ou uma prática muito comum das crianças e adolescentes de alta vulnerabilidade social. Isso é mais comum e recorrente em crianças de melhor condição social. Por quê? Vão ser crianças que já vão ter mais acesso à internet, a computadores, a celulares, desde muito novo. Então, já estão mais imersos nesse mundo virtual há mais tempo. Então, dependendo de onde vocês vão atuar, né, se é um colégio, de repente, público, um colégio particular, isso vai ter diferença, tá, pessoal? Então, algumas coisas elas vão mudar, e foi justamente isso que eu estudei na minha tese de doutorado, né? Quais eram as diferenças entre o bullying de colégio particular, colégio público, quais são as características de cada perfil de criança, e essa é uma delas. Então, o cyberbullying, ele não costuma ocorrer com tanta frequência em colégios mais de alta vulnerabilidade social, mas em colégios de classe mais alta, com certeza é um dos principais tipos, tá? Bom, agora quando a gente fala, então, sobre os participantes de bullying, né? Quem são essas pessoas, quais são esses perfis? Basicamente, tudo que eu venho desenvolvendo ao longo aqui da minha carreira acadêmica é estudar cada perfil de participantes do bullying. Então, hoje nós temos o perfil das vítimas, que vão se dividir em dois tipos, tá? Dois tipos de perfis. Primeiro é a vítima típica, que apresenta, então, aspectos como fragilidade física, timidez, submissão, insegurança, baixa autoestima, dificuldades em se impor. Uma coisa também que é interessante, tá, pessoal, assim, existem muitos estudos hoje que falam sobre bullying, sobre os perfis dos participantes de bullying. Isso que eu estou trazendo para vocês é o que a maioria dos estudos traz, tá? Até nos meus estudos, algumas das características, elas foram um pouquinho diferentes do que a literatura apresentava, mas muito por conta do perfil específico que eu trabalhei. Então, quando a gente vai estudar, é bom a gente ter essa noção geral, mas é sempre importante analisar cada caso. Então, entender qual é o meio que vocês vão estar inseridos, para saber se, de fato, essas vítimas, esses agressores, eles vão ter essas características, tá? Então, isso aqui é o perfil típico de uma vítima. E nós temos também as vítimas agressoras, tá? Que são aquelas que assumem ambos os papéis, tanto de vítima quanto de agressor. Então, ela provoca situações ou ela reage nas brigas, porém ela não tem condições de se defender satisfatoriamente. Então, assim, a gente não sabe se ela começa sendo agressor e depois vai para a vítima, ou se ela é uma vítima que vai reagir e vai se tornar uma agressora. Muitos casos, por exemplo, que a gente vê dos atentados, por exemplo, em escolas, crianças que reagiram ao bullying, se encaixam nesse papel, até porque de todos os perfis, esse é o grupo com maiores fatores de risco, tá, pessoal? Então, eles têm níveis mais elevados de envolvimento em comportamentos violentos fora da escola, uso de substâncias ilícitas, relatos de depressão, ansiedade, sintomas físicos e psicológicos, piores resultados em avaliação e ajustamento psicossocial. E, para vocês terem uma ideia, né, quando a gente estuda esses perfis, você tem que pegar, por exemplo,
as consequências das vítimas e as consequências dos agressores. Quando a gente junta os dois perfis, a gente poderia achar que teria um efeito aditivo, como se eu somasse as consequências de ambos os papéis. Só que não. O efeito ele é multiplicativo, é muito maior, porque eles não só se somam, eles se multiplicam. Então, os fatores de risco dessas crianças que são envolvidas no bullying e que assumem ambos os papéis é realmente o perfil mais preocupante, tá? Então, eles geralmente são um número menor, né? Quando a gente começa a analisar a frequência desses perfis, mas é o perfil mais preocupante, então a gente precisa ter um olhar muito atento a essas crianças, tá? E não é à toa, como eu falei para vocês, quando a gente começa a estudar sobre os atentados que acabam acontecendo dentro de escola, geralmente são crianças com esse perfil, tá? Bom, com relação aos agressores, também temos dois perfis. Nós temos aqueles que são os líderes, ou seja, são aqueles que vão tomar a iniciativa das agressões, né, que vão realmente provocar e que vão começar uma briga. E nós temos os agressores que são seguidores, que são aqueles que vão acompanhar os outros agressores, mas eles por si só não iniciam a agressão, eles vão junto, né? Possivelmente todo mundo que vivenciou o período escolar conhece e vai lembrar, vai puxar na memória ali, os grupinhos, né, que tinham, onde geralmente tem aquele que é o mais popular, que é o líder, que é o mais agressivo, e todos aqueles que ficam em volta e acompanham ele, que dão risada, que ajudam a bater, enfim, tá? E depois, por último, nós temos os espectadores, também dois tipos de perfis. Os observadores, que são aqueles que vão observar e não vão fazer nada, e nós temos os defensores, que são aqueles que vão acabar intervindo e se metendo, né, e ajudando a vítima. Então, aqui, pessoal, uma coisa que é muito importante, eu falei lá no início, o bullying ele só acontece com a presença do espectador. O que as pesquisas têm mostrado, tá? Que é muito difícil você mudar o perfil da vítima, ou seja, pesquisas de intervenção, projetos de intervenção, onde buscam, por exemplo, melhorar a autoestima da vítima, melhorar a comunicação da vítima, enfim, eles não têm tido resultados muito satisfatórios, tá? Então, é muito difícil mudar o perfil da vítima. Em contrapartida, também é muito difícil mudar o perfil do agressor. Por quê? Uma das coisas que nas minhas pesquisas eu identifiquei como sendo uma das coisas mais importantes para entender os agressores é o status social que essa criança ou esse adolescente tem dentro do grupo de pares. O que é isso? O quanto essa pessoa é popular ou rejeitada dentro do grupo de pares. E essa foi uma característica bem brasileira, tá? Só encontrei isso no Brasil. O que é? Os nossos agressores são populares dentro do grupo de pares. Então, é muito difícil você mudar uma criança, o perfil, o adolescente, enfim, que é popular. Por quê? Porque geralmente é o que as meninas mais querem ter relacionamentos, todo mundo quer ser amigo, eles são os primeiros escolhidos nos times da educação física. Então, até foi uma coisa que no meu trabalho eu identifiquei, né? Que as pesquisas que eram somente observacionais, elas achavam que os agressores eles tinham uma competência motora melhor. Por quê? Porque eles sempre estão jogando, participando das brincadeiras, dos times, da escola, enfim. Mas, na verdade, não é. Muitas vezes eles não têm uma boa competência motora, nem são melhores do que as vítimas. Mas o que eles têm? Eles são populares. Então, eles são escolhidos primeiros no time da educação física, não porque eles jogam bem, mas sim porque eu quero ter ele no meu grupo, eu quero ter ele no meu time. Então, quando a gente fala de agressor no Brasil, a gente está falando de pessoas que são populares. E aí, como que um adulto que não participa dessa realidade vai dizer para ele que ele tem que mudar o jeito dele ser, porque o que ele está fazendo é errado? Se até então, dentro daquela realidade, isso só traz benefícios para ele, na concepção dele, né? Então, é muito difícil mudar o perfil do agressor. A gente tem que tentar
direcionar esse perfil de liderança que muitas vezes eles têm de uma forma mais assertiva, para que eles possam, então, utilizar dessa liderança para algo mais positivo. Mas enquanto a gente não mudar esses valores dentro do ambiente escolar, é muito difícil mudar o perfil do agressor. Então, hoje, o que se tem encontrado na literatura de mais efetivo em termos de prevenção e combate ao bullying são os projetos de intervenção direcionados aos espectadores. Por quê? Porque se o espectador começa a se posicionar de maneira negativa perante aquela situação de bullying, o agressor vai pensar 2 vezes antes de fazer. Por quê? Porque o que motiva ele é a risadinha, é o reforço positivo. Se os outros que vão estar olhando não derem esse ibope para ele, digamos assim, aí ele começa a repensar, porque aí ele está perdendo status, então ele está perdendo algo que para ele, então, era positivo. Então, hoje, né, é muito importante focar nessas pessoas, nesse perfil, orientar as crianças como elas devem intervir, né? Então, claro, muitas vezes não se colocar no lugar da vítima, sim chamar um adulto, reprovar, não aprovar quando eles fizerem piadas maldosas, enfim. Então, esse aqui é um perfil muito importante quando a gente vai falar aí do combate e da prevenção ao bullying, tá? Bom, e quando a gente fala de consequências, né, pessoal? Então, assim, independente da intenção, da extensão e da gravidade das ações de bullying, né, todas elas vão ter um efeito imediato no bem-estar físico, emocional e social dos sujeitos que estão envolvidos. Então, não importa qual vai ser o papel. Ah, o espectador não vai ter consequência, a vítima tem mais consequência, o agressor tem mais consequência. Não. Todos os envolvidos no processo de bullying, eles têm consequências graves em todas as esferas do desenvolvimento biopsicossocial, tá? Então, isso é muito preocupante. Bom, e quando a gente começa a direcionar quais são as consequências mais específicas, né, de cada perfil. Quando a gente fala dos agressores, então, os estudos, né, mostram que no futuro existe uma maior tendência para a violência doméstica e conjugal e também um alto percentual de cometimento de atos infracionais na vida adulta, tá? Existe uma pesquisa do Owens, que é esse autor que eu citei anteriormente, que ele fez uma análise aí longitudinal com os adolescentes, enfim, e ele identificou que 63% dos adolescentes, crianças e adolescentes que cometeram bullying na fase escolar, na idade escolar, que eram agressores de bullying, cometeram depois atos infracionais na vida adulta. Então, é um percentual bem alto, e é por isso que a gente precisa pensar aí como que nós vamos tentar trabalhar esses valores com os agressores dentro da escola, principalmente dentro da realidade brasileira, tá? As vítimas, então, elas, como consequência, nós temos a sensação de insegurança, né, isso levando para toda a vida, a esquiva das agressões mediante faltas aulas, então, muito comum, né, a criança começar a não querer ir para a escola, dizer para o pai que não gosta mais, que está com dor de barriga, que está com dor de cabeça, então os professores podem ficar atentos a isso também, né, o aluno começa a faltar demais, ou começa a faltar sempre na aula de educação física, são coisas que a gente pode observar e que podem ser indícios para a gente ficar mais atento. A diminuição da autoestima, né, que já geralmente não é muito boa, então ainda tende a diminuir. Desenvolvimento de sentimentos negativos em relação à vida, tá? Em relação à escola, possibilidade de depressão na infância e na adolescência cada vez mais frequente, tá, pessoal? Muito forte isso. Execução de planos de vingança, como eu comentei também nas situações ali dos atentados, das agressões, enfim, né, que depois podem se tornar vítimas agressoras. E com certeza a mais grave de todas, né, a consequência que a gente mais se preocupa aí, que é o suicídio. A gente teve o Setembro Amarelo agora há pouco tempo, falando um pouco sobre isso. E para vocês terem uma ideia, também existe uma pesquisa do Owens, onde ele identificou que até 10% das crianças que sofrem bullying na idade escolar cometem suicídio,
tá? Entre a fase, enfim, tanto adolescência quanto idade adulta. Então, é um número muito alto, e quando alguém fala, né, ironizando, eu sofri bullying e sobrevivi na escola. Que bom que você sobreviveu, né? Talvez você tenha um suporte familiar melhor, talvez você teve um apoio melhor, talvez você tenha características pessoais que te ajudaram a ultrapassar esse momento de dificuldade durante a tua infância e adolescência. Mas 10% dessas crianças não têm isso e não sobrevivem, né? Acabam tirando a própria vida. Então, isso é algo que preocupa muito, e é muito chocante quando acontece isso numa idade escolar e quando os professores e funcionários recebem a notícia, porque a maioria vai se questionar sobre por que eu nunca percebi, por que eu nunca vi isso, né? Eu sempre digo uma coisa que é muito importante, e depois eu vou passar um vídeo que fala um pouquinho sobre isso, que é: todo mundo merece 5 minutos da nossa atenção. Então, por mais que às vezes no dia a dia a gente esteja cansado e que seja tanto burburinho e tanta fofoquinha e tanta coisa que eles venham falar, sempre escutem, e com uma escuta realmente atenta para aquele aluno, por mais que para você pareça uma bobagem, né? Porque se o aluno ele falou para você uma vez, se ele tentou te falar uma vez, e você não deu bola, você não deu a devida atenção, essa criança e esse adolescente, eles nunca mais vão falar, tá? E aí, muitas vezes, a forma dele extravasar aquele sentimento vai ser numa situação como essa. Então, sempre dediquem aí, todo mundo merece 5, 10 minutos da nossa atenção no nosso dia. Então, quando a gente escolhe, né, ser professor, quando a gente escolhe ser educador, a gente também está fazendo essa escolha, né? Por mais que às vezes seja cansativo, por mais que às vezes seja besteira. Então, tentem aí dar a atenção, né, necessária para os alunos de vocês sempre que ele tentar externalizar uma situação como essa. E os espectadores, né, que a gente achava que não ia ter nenhum tipo de envolvimento direto, então não teria, eles têm sim consequências graves também, né? Então, diminuição do desempenho escolar, estresse emocional, indisciplina, dificuldades de concentração, prejudica o estabelecimento de relações de confiança com professores e colegas. Por quê? Porque eles acham que ninguém faz nada. Porque na visão deles está tão nítido aquilo, está tão claro, que eles acham que para os adultos também está. E muitas vezes eles entendem que eles não fazem nada. Então, isso acaba prejudicando essa relação de confiança com a escola e com os professores. E muitas vezes sentimentos de impotência, medo e insegurança. Então, muitas vezes a criança ela não concorda com aquele comportamento, mas ela não se mete no meio de uma briga ou no meio de um bullying, porque ou ela acha que ela não consegue fazer nada, ou ela tem medo de virar vítima. Então, esse é o grande ponto. A criança não quer virar a chacota da turma, não quer apanhar, não quer, né? Não quer se tornar vítima. Então, ela tem medo. E aí ela não sente esse suporte dentro da escola a partir dos adultos. Então, ela vai se calar. Só que aquele medo e aquela insegurança, eles permanecem. Bom, então, algumas outras informações que são relevantes para a gente entender aí do bullying, né? Os picos de vulnerabilidade, eles estão localizados nas transições de ensino. Então, por exemplo, do pré para o primeiro ano, do quinto para o sexto ano, do nono ano para o primeiro ano do ensino médio. E a transição para o quinto ano ali, do quinto para o sexto, na verdade, ela é marcada por mudanças significativas na estrutura escolar, no controle disciplinar e nas expectativas de rendimento dos alunos. E isso tudo vai coincidindo com o início da adolescência. Então, é um momento muito complexo, é um momento onde acontece muito bullying, tá? Onde as crianças estão mais vulneráveis, tanto para ser vítima quanto para ser agressor, para se posicionar diante dessas vulnerabilidades que eles têm, tá? Então, é um momento realmente que a gente precisa estar muito atento. O bullying ele também tende a acontecer em locais com muita concentração de alunos e pouca supervisão de adultos. As vitimizações elas ocorrem principalmente, tá? Isso em relação Brasil, nas salas de aulas, nos momentos de troca de professor, nos recreios
nas aulas de educação física ou nos espaços que são destinados para as atividades, né, ao ar livre, enfim, ou na saída da escola, tá? Então, aquela coisa de te pego no final da aula, te pego na saída, é uma característica muito brasileira. Então, as escolas precisam pensar como que elas vão fazer também essa fiscalização e manter a segurança dos alunos nesse trajeto, por exemplo, casa-escola, na saída da escola, é uma característica muito forte brasileira. E aí entra uma discussão, né, que a gente acaba tendo quando se fala sobre o tempo livre, né, que as crianças precisam ter um tempo livre para brincar entre elas, sem a supervisão de um adulto. Quando a gente começa a estudar bullying, a gente vê que isso não é uma boa ideia, tá, pessoal? Então, os alunos que sofrem bullying, o tempo livre, o recreio sem supervisão, é o terror dos alunos, tá? É um momento extremamente difícil para eles. Então, assim, eu sou sempre a favor de uma supervisão, uma fiscalização. Claro, né, a gente pode ter uma supervisão mais orientada, não é ficar em cima dos alunos o tempo inteiro, mas ao menos, eles se sentiriam um pouco mais protegidos e os agressores também se sentiriam um pouco mais intimidados de ter a presença de um adulto, porque eles sempre vão tentar fugir do adulto, né? Então, assim, eu fiz muita pesquisa numa escola que ela tinha um pátio enorme, mas existia um espaço atrás da escola, um terreno atrás da escola, que era aberto na hora do recreio. E quase 100% das respostas eram que o lugar que mais acontecia era atrás da escola, o bullying. Né? Por quê? Porque era um lugar onde ninguém ia, porque ali no pátio tinha a merendeira, tinha a faxineira e tal, mas lá atrás ninguém ia. Então, realmente acabava acontecendo, era o espaço onde não tinha supervisão de um adulto. Então, a gente precisa ficar atento, escadas, corredores, esses espaços, né, que vão ter aí vazios, onde as crianças podem estar, geralmente é onde podem ser mais preocupantes, tá? E o que mais que é importante a gente saber? Bom, então, na infância, né, predominam as formas diretas do bullying, que são aquelas que eu comentei lá no início, elas são mais fáceis de serem identificadas pela equipe escolar, né? Porque se você vê uma criança se chutando, batendo, empurrando, é mais fácil de você perceber que alguma coisa está acontecendo. E na adolescência vão predominar, então, as manifestações indiretas, que são mais difíceis de você identificar. Eles começam a adquirir essa habilidade de persuasão, de influenciar pessoas, e é bem preocupante essa fase, tá? Desculpa. Bom, em qualquer nível de ensino, os meninos eles são mais propensos do que as meninas a se envolverem em episódios de bullying físico, tá? Então, agressão direta. Enquanto as meninas, elas preferem intimidar através de forma indireta. Então, isso também, pessoal, é muito comum a gente achar que só os meninos cometem bullying, só os meninos participam do bullying, e não é verdade. Tá? Muitas vezes a gente só não identifica porque as meninas são mais hábeis na parte de bullying indireto. Tá? Então, questão de exclusão social, de fofoca, existe muito bullying entre as meninas. Tá? Então, é mais difícil de identificar, mas não pensem que as meninas são uns anjinhos e que não fazem nada, porque sim, acontece muito, principalmente na adolescência. Tá? O que pode, né, causar, o que a literatura traz aí, quais são as possíveis causas para essas situações de bullying? Então, problemas de natureza familiar, como separação dos pais, mudanças, maus tratos, abusos, negligência, insucesso na aprendizagem, tá? Isso também é uma característica lá em Portugal, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, crianças com alto rendimento, alto desempenho escolar, eram mais vítimas lá em Portugal. Por quê? Porque para eles era como se o CDF, o nerd, e aí eles usam isso como uma característica para vitimizar a criança. No Brasil a gente não teve isso. Mas por que também? Porque eu pesquisei em escolas de alta vulnerabilidade social, onde quase todas as crianças, tanto vítimas quanto agressores, eles não tinham um bom desempenho escolar. Então, não tinha essa diferença, né? Mas lá em Portugal era muito nítido. Os agressores, por exemplo, terem mais um insucesso no desempenho, enquanto a vítima um maior sucesso no desempenho escolar.
Bom, reação ao estresse vivenciado na escola, então também pode ser uma das causas aí para o envolvimento no bullying. Testemunha de violência no ambiente escolar, então aquilo que eu falei dos espectadores também começarem a se envolver a partir desse tipo de violência. Ausência de regras claras na escola, uma supervisão fraca, níveis baixos ou inadequados de aplicação de punições, tá, pessoal? E aí, claro, a gente tem que saber quais são essas punições que tem que ser, mas é importante ter regras claras. Então, é importante que toda criança, no início do ano, ela saiba quais são as regras que aquela escola segue. E se ela tiver regras, isso precisa ser cumprido. Principalmente em escolas particulares, tá, pessoal? Porque eu sei que existe muito fechar os olhos para a existência do bullying em escolas particulares. Eles não querem assumir que tem, porque eles não querem dizer para os pais que pagam uma mensalidade caríssima que tem bullying dentro da escola deles. Então, até quando eu fui pesquisar nas escolas particulares daqui, teve uma resistência bem grande em aceitar, porque eles diziam, não, mas aqui não tem isso, aqui não tem bullying. O que não é verdade, até porque eu estudei na escola que eu pesquisei e eu sabia que tinha bullying lá dentro, né? Então, é importante que em qualquer tipo de escola essas regras sejam claras e que a escola banque o que ela está falando, né? Que o professor banque o que ela está falando. Porque se o pai vir questionar, mas vocês estão fazendo isso com meu filho, estão dizendo que ele é agressor e tal, e a escola ceder, não é bem assim, e não aplicar aquilo que ela faz, ninguém mais vai respeitar as regras do ambiente escolar, tá? Então, por isso é muito importante pensar quais são essas regras, como que a gente vai aplicar. Obviamente, o modo de falar isso com os pais também precisa ter uma delicadeza, né? Porque a gente usa os termos agressores e vítimas, mas quando vai tratar com o pai, obviamente a gente não vai falar dessa mesma forma, né? Porque a gente está falando aí de crianças, né? Então, aqui é para identificar os papéis, mas na hora de conversar com os pais e até com a própria criança, a gente precisa ter esse cuidado. E a busca por reconhecimento, status, bens pessoais, amizades, também é uma das possíveis causas de envolvimento no bullying, principalmente no Brasil, né? Então, como eu falei, a questão da popularidade no Brasil é uma característica muito, muito forte. Então, hoje, se eu tivesse que falar para vocês de tudo que eu pesquisei dentro do universo dos perfis dos participantes de bullying, a variável que eu considero mais importante é o status, é o quanto essa criança é popular e o quanto essa criança é rejeitada do grupo de pares, tá? Algumas curiosidades, então, para vocês saberem, né? Em uma pesquisa realizada no Brasil, que fui eu que desenvolvi, eu botei essa pesquisa aqui, mesmo ela já sendo um pouco antiga, de 2013, ela foi a minha pesquisa de mestrado, que deu origem ao termo, né, multifacetado, que é o tema dessa pesquisa. Então, o meu artigo que está publicado, falando sobre o bullying ser um fenômeno multifacetado, é oriunda da minha pesquisa de mestrado que eu publiquei em 2013. Então, por que essa informação é importante? Porque os escolares, eles relataram que 47% dos professores e 63% dos funcionários das escolas nunca ou quase nunca fazem nada para impedir que um aluno agrida o outro. Então, isso é muito preocupante, por quê? Porque esse comportamento, ele vai favorecer a ocorrência do bullying, porque ele se dá pela mínima inexistência de intervenção ou supervisão de pessoas adultas responsáveis pela organização e estruturação dos educandos. Então, é aquilo que eu falei. Às vezes, não é que nós, né, professores, funcionários, a gente não faz nada para impedir. É que a gente não sabe que o bullying está acontecendo, a gente não está enxergando que aquilo está acontecendo, porque o bullying tem a característica de ser oculto, né? Então, assim, a gente precisa estar atento aos sinais. Por isso que é muito importante conhecer o perfil dessas crianças. Porque se eu vejo uma criança muito tímida, muito introvertida, uma criança que está toda hora sozinha, isso pode ser um indício para eu tentar ver se está acontecendo alguma coisa a mais. Porque senão, às vezes, eles estão só achando que a gente não está fazendo nada para impedir que o bullying aconteça. Tá? Então, por isso é importante entender desse fenômeno e as suas consequências.
Bom, e aí trazendo, né, então, para a questão da pandemia, né, quais são os efeitos da pandemia aí em relação ao bullying? Como que as crianças e os adolescentes eles foram afetados? E quais são os impactos dessa desestruturação na educação? Então, esses são alguns dos questionamentos que a gente tem que fazer. Ainda é tudo muito recente, né, em termos de pesquisa científica sobre esses temas, ainda é muito recente, não tem muita coisa falando propriamente do bullying. Tem algumas especulações, né, de fenômenos que aconteceram, principalmente aqui no Brasil. A volta às aulas foi muito problemática. A gente teve algumas denúncias ali, alguns relatos de agressões bem pontuais e bem fortes, né, até de atentados com faca, enfim, coisas mais pesadas, mas tudo isso se deu pelo transtorno psíquico e emocional que a pandemia causou nessas crianças. Então, hoje a gente está falando muito mais dessa questão emocional e psicológica. Então, só para vocês terem uma ideia, né, de uma pesquisa feita pela Unicef, agora em 2021, calcula-se que, globalmente, mais de 1 em cada 7 meninos e meninas em idade, então, entre 10 e 19 anos, em idade escolar, viva algum transtorno mental diagnosticado. Então, imagina, 1 em cada 7 no mundo vão ter algum transtorno mental diagnosticado. Imagina o que não é diagnosticado. Porque se a gente falar, por exemplo, em comunidades de alta vulnerabilidade social, a maioria não tem nem diagnóstico. Eles não têm, muitas vezes, nem diagnóstico de situações de deficiência, por exemplo, quem dirá de um transtorno mental, tá? Então, isso aqui a gente está falando de um número muito expressivo. Então, em média, 1 em cada 5 adolescentes e jovens de 15 a 24 anos que foram entrevistados nessa pesquisa, 19%, então, né, disse que muitas vezes se sente deprimido ou tem pouco interesse em fazer as coisas. Então, a gente está falando aí de uma realidade que já vinha acontecendo e que com a pandemia se intensificou ainda mais, tá? E o retorno à escola, então, nesse início de ano, né, logo que as coisas voltaram, evidenciou que a pandemia ela modificou a vida escolar e muitas vezes a gente se questiona se isso não foi de forma definitiva. Infelizmente, a gente só vai saber realmente as consequências da pandemia daqui a um tempo, né? Tanto na forma de relacionamento interpessoal, quanto em desempenho escolar e tudo mais. A gente vai precisar aí de um tempo para poder analisar esses dados e saber, de fato, qual foi o impacto que tudo isso causou, né? E a experiência de crianças e adolescentes para com a escola, ela mudou, né? E isso a gente já podia prever, porque ela também mudou, né, a nossa relação em muitas outras áreas da vida, né? Nas nossas relações de adulto mesmo, né? Então, mas o processo realmente de ensino-aprendizagem, a gente precisa ter um olhar mais atento, porque essas mudanças elas podem sim gerar danos graves e até mesmo irreparáveis aí na vida das crianças, tá? Principalmente porque alguns fatores, né, que aconteceram durante a pandemia podem intensificar tudo isso, como, por exemplo, o ensino remoto, né? Então, essa modalidade que até então, principalmente quando a gente fala de educação infantil e ensino médio, não era uma realidade, né? As pessoas, a gente não tinha essa experiência, então isso foi algo que impactou diretamente no aprendizado, nas relações interpessoais. As relações familiares também, né? As crianças em casa com os pais, tinha pai que queria tacar a criança para dentro da escola, porque pular o muro, porque não aguentava mais os filhos dentro de casa. Então, assim, essas relações também que se intensificaram, né? Foi realmente impactante para a vida desses alunos. O afastamento social, né? Então, as crianças nunca passaram tanto tempo sem interagir com outras crianças, com outras pessoas do seu ciclo familiar. E, por fim, a grande crise econômica e social, né? Então, nós adultos sofremos com a pandemia, a quantidade de pessoas que morreram no nosso país, todo mundo conhece alguém que perdeu entes queridos, né?
Então, tudo isso vai impactar diretamente nessa criança, nesse adolescente que vivenciou tudo isso. Então, são fatores que causaram impacto em toda a comunidade escolar, mas principalmente nos alunos. Mas nós, professores, também fomos impactados, né? Porque eu dei aula 2 anos na pandemia para praticamente 5 alunos, eu dava aula no ensino superior, 5 alunos que não abriam a câmera, que não abriam o microfone, que não interagiam, e eu tive que reestruturar toda a minha forma de dar aula. Aquilo me frustrou enquanto profissional, enquanto educadora que acredita na educação, porque quem são as pessoas que eu estou formando? Então, tudo isso impactou diretamente na minha vida profissional. Imagina numa criança, num adolescente, que não tem nem dimensão ainda de tudo isso, que não tem estrutura emocional, mental, psicológica para lidar com todas essas mudanças. Então, de fato, tudo isso impactou inevitavelmente esses alunos, mas os efeitos realmente a gente não sabe imediatamente. Mas muitos casos tiveram aí no Brasil, logo que voltou o ensino presencial, de crianças passando mal, tendo crises de ansiedade coletiva, né? Foi mais de um caso que aconteceu no Brasil, que os bombeiros tiveram que ir para a escola porque as crianças estavam desmaiando ou passando mal de forma coletiva. Situações de violência escolar, realmente, né? Então, do estresse emocional ser tão grande e, de fato, acontecer. Então, tudo isso aconteceu nesse primeiro momento, mas agora a gente precisa de tempo para analisar essas informações. E o retorno às escolas, ele ficou marcado, então, pela mudança na rotina familiar e na readequação psíquica e emocional necessária para enfrentar essas mudanças. E como que nós estamos preparados, enquanto professores ou enquanto escola, para receber essas crianças que foram tão abaladas emocionalmente por tudo que a gente vivenciou nos últimos 2 anos. Mas mais do que isso também, como nós estamos preparados emocionalmente para lidar com essa volta e com tudo isso que aconteceu, né? Pessoas que perderam seus familiares, pessoas que se frustraram com o ensino remoto, enfim, pessoas que vão ter que lidar com outras pessoas que também estão impactadas emocionalmente e psicologicamente por conta de tudo que aconteceu, né? Então, a nossa sociedade, ela adoeceu em termos psicológicos, crises de ansiedade, síndrome do pânico, depressão, tudo isso por conta, né, do que a gente vivenciou, e não pensem que as crianças não foram afetadas de forma igual ou até maior do que nós. Então, a gente precisa ter atenção aos sinais de estresse emocional que as crianças vão nos mostrar, como esses que eu citei nesses casos ali que aconteceram no Brasil. E existem alguns sinais de que são transmitidos de forma direta e outros de forma indireta. E quais são eles? Bom, então, o primeiro é o medo, né? Crianças que acabaram desenvolvendo muito medo. E aí o medo ele pode ser personificado de várias formas, né? Pode ser o medo do escuro, o medo de ficar sozinha, o medo de não estar com os pais, o medo de ir para a escola, o medo do colega, enfim, medo é um dos indícios. A ansiedade, e aí é uma coisa meio que generalizada na nossa sociedade, mas dentro daquele criança também, entender como ela está externalizando essa ansiedade, se vai ser comendo, se vai ser tendo crise de choro, se vai ser não comendo, se vai ser, enfim, não querendo ir para a aula. Então, tudo isso a gente precisa analisar. E, por fim, também a insegurança, né? A insegurança de voltar a se relacionar com as pessoas, a insegurança de, será que vai ter outro vírus? Será que eu vou ter que ficar longe da escola de novo? Né? Então, tudo isso, os alunos do ensino médio, a insegurança do vestibular, como que vai ser isso? Então, toda essa insegurança aí que os alunos podem estar transmitindo. E os sinais de forma indireta, a gente vai ter as alterações de sono ou apetite, que podem representar isso que eu falei, né? Por exemplo, uma ansiedade, o desânimo, não só com a escola, mas com a vida, com as pessoas, com a sociedade, com o país, né? E também a irritabilidade, né? Que se mostrou presente em alguns casos de agressão
que a gente presenciou aí logo após o retorno às aulas. Por que eu estou usando o termo agressão, pessoal? Por conta daquilo que eu falei lá no início. Para a gente saber que bullying não pode ser uma situação esporádica, tá? Então, por isso que esses casos que foram relatados na imprensa e tudo mais, a gente precisa averiguar se de fato foi uma situação de bullying ou se foi apenas um estresse emocional de irritabilidade que aquele aluno estava vivenciando e que quando chegou na escola acabou potencializando e foi manifestado através de uma agressão. Tá? Então, esses sinais a gente precisa estar atento para evitar que se torne uma agressão e evitar que essa agressão se torne um bullying. E, como conclusão, então, né, a escola, a família e os demais profissionais que são capacitados para lidar com essas situações, eles precisam estar unidos para garantir a melhor qualidade de vida e de ensino para as nossas crianças, a fim de a gente minimizar os impactos que foram causados pela pandemia de Covid-19. Então, a gente sabe que toda a nossa geração foi impactada pela Covid, né? É inevitável isso, todo mundo, de uma forma ou de outra, foi impactado pelo que a gente viveu. Quando que nós imaginamos, sei lá, há 10 anos atrás, que nós vivenciaríamos uma experiência como essa? Então, todos nós fomos impactados. Só que agora, o que a gente tem para fazer é trabalhar para evitar que esses impactos se potencializem, evitar que a longo prazo isso possa ser diminuído, né, os impactos, as consequências, e que elas não se agravem e não perpetuem aí ao longo de toda uma geração. Então, enquanto professores, psicólogos, os próprios funcionários da escola, os pais, a gente precisa ter um olhar atento para essas situações. Bom, pessoal, e por fim, eu vou passar um vídeo para vocês que eu gosto sempre de passar nas minhas palestras, porque ele é um vídeo bem forte, ele é um vídeo bem impactante. Talvez alguns de vocês já tenham assistido, mas eu acho que ele é um vídeo que nos desperta para o que é realmente o bullying, para que a gente tire aquela visão de mimimi, de achar que o bullying não é nada, de que o bullying todo mundo vivencia, porque realmente ele é muito mais sério do que parece ser, talvez, para quem não está vivendo aquela situação. Então, eu vou passar para vocês, eu vou pedir só para vocês me darem um ok se está saindo o som e tudo certinho para vocês, tá? My name is Amy Briggs. I'm from Lafargeville, New York. Been married for 22 years. We have 2 beautiful children. Michael is a great kid. He loves sports. He plays lacrosse. He's bright, top of his class. Daniel was an old soul. He had a soft side of him that was second to none for a kid his age. He wanted to help people. Our neighbor down the road had cancer, and Daniel was by his side every day. Daniel went over and sat and talked to him and held his hand. And after he died, Daniel went over and helped his wife. It wasn't like he was doing it out of obligation either. He did it because he truly wanted to do it. That's who he was. Daniel had really been bullied most of his school career. When he hit high school, it exploded. He didn't fit in with a lot of the crowds. He wasn't into sports. He was into hunting and trapping, which not a lot of kids his age are into. So he had a hard time finding kids who had common interests with him. So that made him a target a lot of the time. It started out with words. He was called just horrible names. It progressed to having trash thrown at him. He was punched in the stomach. He was made to lick a bus window. He was jumped from behind walking to the buses. He was ridiculed for the music he listened to. You name it. They looked for any little thing just to make his life miserable. When he was jumped walking to the bus, the boy told him the night before that he was going to do it. He said to him in a text, "Why? I know you don't like me. That's why I don't come near you. I don't have any interactions with you. I respect that.
Why can't you respect me? What have I done to you? His response was, because you're a pussy and you need your ass kicked. It makes no sense to me even today. One of the kids that Daniel had a lot of issues with had texted him. I saw the text myself. And it said, why don't you take one of your precious guns and do the world a favor, go kill yourself? He texted that same kid and he said, you won't have to worry about me anymore. I'm going to go home and kill myself. And he said, and the kid came back with, put up or shut up. That day, he told people in lunch, he had told people in his classroom, told a number of people on the bus that he was going to kill himself. Those were his words, I'm going home and I'm going to kill myself. And the bus driver said, I'll see you tomorrow, Dan. He told the bus driver, you won't see me tomorrow. The one person he knew that would do something was the last person he texted and the last person he called, his hunting friend, Matt. He knew Matt would try to call us, and he said to Matt, please don't call my mom. My mom will take me to the hospital. He was trying to keep Daniel on the phone, get his sister's attention. He was writing her notes and having her call their father, who's a friend of my husband's. And we missed the call. We missed the call. We came out of Michael's basketball game, and my husband Rob said, I missed a call from Cal. I'll call him when I get home. Next thing happened, literally within a minute of saying that, so our other friend Wally calls. Now, guys don't talk to each other all the time. And Rob runs to the van, and he said, Daniel's talking suicide. I called my next door neighbor, and I begged her to go over and check on him. And she walked in the door and she yelled, Daniel, and she thought she heard him say something, and she shouted out, we love you. And then she heard the shotgun blast. And I ran to his room, and the sight that I saw was horrific. It was horrific, and I remember hearing myself screaming, but I couldn't feel it. And running back outside, and I could hear Michael screaming, I want my brother back. And every EMT that showed up, I begged him, please just find a pulse. I'll take him any way that I can have him. No, there wasn't. I've played a million scenarios over in my head what I would do if I was there 30 minutes earlier. Knowing what I know now, I would just wrap him in my arms and just beg him and tell him how much he means to so many people. Because so many people have talked to us since he died. They've sent us letters. I received letters from kids his age. I just wish he knew how much he meant to so many people. He did matter. He does matter. His book bag with his books, still right on the bench where he left it that day. We will never recover from this. Never. When somebody tells you that they are going to kill themselves or they're going to do harm, do something. Tell somebody, give them their 15 minutes. Validate them. Because everybody needs to be validated. When you know there's somebody being bullied, don't be a bystander. You are just as guilty as the bullies when you stand by and do nothing. You see it, you do something about it. You don't want to intervene, then you talk to an adult. And you talk to an adult until somebody does something. Bom, é um vídeo, eu sempre fico até emocionada quando eu vejo esse vídeo, já vi ele milhares de vezes, mas para mim é difícil não se emocionar,
mas a mensagem que eu quero passar é justamente a mensagem final que ela deixa, que todos nós merecemos 15 minutos de atenção. Então, quando um aluno de vocês, não, enfim, qualquer pessoa, como ela falou, mas quando a gente está falando de crianças e adolescentes, não achem que é besteira, levem a sério, escutem o que elas têm para dizer, e é importante que os outros alunos, como eu falei, os espectadores, eles entendam aquilo ali. Quando eu vejo uma situação de bullying e eu não faço nada, eu estou colaborando para aquela agressão, eu também sou um agressor passivo, né? Então, a gente precisa ensinar as crianças para que isso chegue até a gente, para que isso chegue até os adultos e que a gente possa fazer alguma coisa, né? Porque, às vezes, a criança ela não tem inteligência emocional para lidar com aquela situação. Então, a gente precisa instruir os alunos a denunciarem as situações de violência, a relatarem, a chamarem a supervisão, a chamarem o professor, e a gente precisa tomar alguma atitude e fazer alguma coisa para evitar que isso continue se perpetuando e que leve a uma situação tão triste quanto essa do vídeo, né? Que com certeza, como essa mãe falou, nunca vai se recuperar, né? E não é um caso específico, acontece muito mais do que a gente imagina. Então, para finalizar, então, gostaria de agradecer, né, a atenção de todos. A gente vai abrir, acredito, aqui para as perguntas. Eu deixo aqui no final os meus contatos, né? Então, o meu contato pessoal e também o contato aí das nossas redes sociais, onde a gente sempre publica muito conteúdo, faz muitas reflexões no nosso site, até para contatos futuros aí. Então, muito obrigada, né? E agora eu estou à disposição para tirar as dúvidas que surgirem. Obrigado, professora Marcela Zequinão, pela brilhante aula, né, com a qual a senhora nos brindou essa noite. Temos muitos comentários aqui, né, no chat, agradecendo, parabenizando pela explanação da senhora, né, que realmente foi bacana demais, e a temática, né, extremamente importante, extremamente atual, né, que a gente sabe que nossas crianças e adolescentes têm sofrido, né, muito por conta do bullying no ambiente escolar, né, e envolve, né, crianças de diferentes idades, né, de diferentes maneiras, em ambientes diversos, né, e mesmo nas escolas, sejam elas, né, nas escolas públicas, nas escolas que atendem um público mais vulnerável, ou seja, nas escolas privadas também, a gente sabe que acontece, sabe que ocorre, né? E como a senhora falou, né, também da necessidade, né, desse fortalecimento das relações entre escola e alunos, né, do preparo da equipe, né, multidisciplinar das escolas, dos professores, da equipe técnica, né, dos funcionários das escolas, né, para que eles consigam, né, identificar essas questões, identificar as crianças que estejam passando por algum problema do tipo, né, para que venham também, né, ajudar a minimizar os efeitos, né, dos fatores de risco, né, e evitar, então, a exposição dessas crianças a essa situação, né, a esse tipo de violência que acaba acontecendo nas escolas, que a gente sabe que é muito real. Temos aqui algumas perguntas, professora. Claro. Eu vou fazer a primeira delas aqui, do Márcio Barçanufi da Silva. Ele pergunta, né, até que ponto a fala, né, do atual presidente com relação à suposta prostituição das jovens venezuelanas atrapalha o papel dos professores no processo antidiscriminatório dos jovens imigrantes? Olha, é muito complexo, né? Envolve aquela fala, ela é muito preocupante em diversos aspectos, né? Nos preocupa não só a parte que é relacionada à xenofobia propriamente, né? Mas acho que a parte que leva à questão do abuso sexual é muito mais grave, né? Então, a gente tem que cuidar muito com essas falas e o impacto, ele é inevitável, né? Porque, querendo ou não, é uma pessoa numa posição, num alto cargo aí, falando abertamente sobre uma situação de pessoas, de imigrantes, enfim. Então, isso vai impactar, com certeza, principalmente para as pessoas que acreditam muito nele, que seguem ele, né? Então,
podem acabar reproduzindo esse tipo de comportamento, mas eu acho que o nosso papel, né, enquanto educador, enquanto professor, é justamente quebrar esses estereótipos, né? Eu acho que os imigrantes, eu vou falar até para vocês por uma experiência que eu tive, os imigrantes em Portugal sofriam muito mais bullying do que aqui no Brasil, tá? O preconceito, por exemplo, lá com relação a imigrantes era muito maior. É claro, também depende do imigrante, né? Porque se era um imigrante que vinha da Alemanha, não tinha, mas o que eles chamavam lá dos ciganos, né? Que eram algumas populações que vinham ali de algumas regiões um pouco mais pobres da Europa, sofriam muito bullying, tá? E aqui no Brasil a gente tem a parte dos haitianos, agora muitos venezuelanos, então isso pode sim impactar nas relações, mas eu vejo que esse tipo de bullying, para vocês terem uma ideia, ele é menos comum no grupo de iguais, ou, por exemplo, entre pessoas que... Quando eu estudei crianças de alta vulnerabilidade social, por exemplo, elas tinham tantos problemas ali parecidos, como, por exemplo, a questão social. A questão social, ela só vai ser um fator de risco se você tiver, por exemplo, numa escola particular, um bolsista. Esse que é bolsista, provavelmente, por ele ter uma diferença de classe social, ele vai sofrer bullying. Agora, se eu tenho todo mundo com uma mesma classe social, seja boa ou seja mais baixa, a classe social ela não interfere no bullying. Então, assim, quando a gente vai falar de imigrante, se a gente for levar para o lado social, em termos financeiros, se ele for para uma escola onde a vulnerabilidade social de outras crianças também seja muito grande, isso não vai ser um fator de risco. Agora, se pela questão do idioma, por exemplo, questão de cor de pele, tudo isso, aí pode ser um outro fator que vai influenciar, tá? Mas a gente precisa estabelecer políticas, né, políticas públicas, estabelecer políticas, regras dentro da própria escola, para que esse tipo de comportamento e esse tipo de fala não se perpetue e não incentive ainda mais a violência e a agressão, né? Perfeito, professora. Uma outra pergunta da Marlane Jéssica. No caso, existe algum conhecimento, né, da senhora de medidas disciplinares para crianças ou adolescentes que cometem bullying previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, no ECA? Olha, eu não sei, eu até posso estar enganada. Existe já dentro da legislação, né, alguns pontos ali que fala sobre o bullying, mas eu não sei se isso foi incluído no ECA ou não, tá? Eu não tenho essa informação se foi de fato inserido no ECA ou se ele está como algum artigo dentro do Código Civil, enfim. Mas, obviamente, existem muitas, né, ferramentas, muitas formas daí da gente intervir nessas situações, né? Como eu comentei, não tem como a gente falar sobre tudo em 1 hora, né? 1h30. Então, isso seria até tema para uma outra palestra, onde a gente fala só sobre medidas de intervenção, né? Mas, propriamente, dentro do ECA, eu não sei informar se foi inserido, tá? Acredito que não. Perfeito, professora. E, por último aqui, a pergunta do José Carlos, né? Que diz que muitas crianças sofrem bullying, né? O que seria o fator diferencial daqueles que sofrem o bullying e conseguem se desenvolver, mesmo dentro dessa situação, desse fator de risco aí, né? Dessa situação preocupante, e aqueles que sofrem o bullying e, por conta do bullying, não conseguem avançar na vida escolar, né? Evadem da escola, tiram sua vida, né? Como é o caso do jovem, né, que é relatado no vídeo ali. O que seria esse fator preponderante no sentido de saber lidar ou de ter uma certa resiliência com relação a isso, né? Assim, existem alguns pontos que precisam ser analisados, porque é o que a gente viu, inevitavelmente quem se envolve no bullying tem consequências, algumas mais graves, outras menos graves, algumas mais a longo prazo, outras mais a curto prazo.
Então, dizer que vai passar pelo bullying totalmente imune ao que ele traz é muito difícil, a gente não tem relatos. O que tem é que, às vezes, algumas pessoas sofrem um determinado tipo de agressão e acham que é bullying e não é. Mas o que vai diferenciar, como eu comentei anteriormente, uma criança que chega às vias de fato numa situação de suicídio e outra que não chega e que vai trabalhar isso na terapia, enfim. É justamente o suporte social que essa criança ou esse jovem teve, tá? Então, o quanto a família apoiou, né? Porque, por exemplo, vai ter casos onde o menino sofreu bullying, e ele vai lá falar para o pai, o pai vai dizer, isso aí é coisa de viadinho, é coisa de homossexual, é coisa disso, de aquilo, você tem que reagir, você tem que bater, você tem que brigar. E aquela criança nunca mais vai falar aquilo para os pais dela. Se ela estiver sofrendo, se ela tiver vontade de chorar, então ela não vai mais falar. E aí, essa criança ela já não tem o suporte dentro da família. Se ela vai dentro da escola e fala para o professor e o professor não dá bola, ela não tem o suporte. Quantos amigos, quantos melhores amigos essa criança tem? Porque é importante a rede de apoio entre os pares. Então, essas são algumas das questões que fazem a diferença no que vai determinar, né, o futuro ali dessa criança. Então, apoio psicológico, suporte da família, suporte dos amigos, suporte da escola. E, claro, aí tem também as próprias questões emocionais, psíquicas de cada um, né? Cada pessoa lida com uma dificuldade de uma maneira diferente. Mas a parte da terapia, por exemplo, ter um apoio psicológico dentro da escola é fundamental. O Márcio está dizendo até ali que o artigo 101 do ECA trata do tema sobre bullying. Obrigada, Márcio. Então, até por informar, acredito que foi inserido ao ECA por conta dessa... Foi, se eu não me engano, no governo Dilma, eles lançaram essa questão da legislação para o bullying, mas eu não sabia se já estava incluído no ECA ou não. Bacana, professora. Obrigado, Márcio, também pela contribuição. Então é isso. A senhora gostaria de fazer um fechamento? Não, gostaria apenas, né, de agradecer aí a presença de todo mundo, as perguntas, né, não sei se consegui sanar todas, mas também me coloco à disposição no que precisar. E é isso, agradecer a oportunidade e que a gente possa aí manter contato para o futuro também. Não, a aula magistral da senhora é muito boa, realmente, né? E a gente sabe, a aula é justamente isso, a ideia é trazer a informação, trazer o conhecimento, compartilhar o conhecimento, né? E também provocar a curiosidade, né? Para que também aqueles que estão aqui, né? Os estudantes, os alunos, os ouvintes também se interessem pela temática, né? E vão se aprofundar também, né? Nos livros, nas pesquisas, né? Pesquisa que a própria professora Marcela já realizou, né? Está disponível na internet, é só vocês buscarem aí. E a gente agradece muito, então, a senhora, né? Pela participação no nosso mini curso, né? Violência escolar, causas, consequências e prevenção, com o subtema bullying escolar, um fenômeno multifacetado e os efeitos da pandemia. A gente retorna amanhã, né, com o subtema violência escolar, causas e consequências, né, com a professora Flaviane Ribeiro. Na quinta-feira, o subtema será violência e desempenho escolar, com o professor Luiz Guilherme. E na sexta-feira, subtema violência, juventude e segurança pública, com o professor Dr. Antônio Mateus, né? A gente lembra também que essas aulas serão disponibilizadas posteriormente no canal do IDP no YouTube, né? Então, todos poderão acessar, compartilhar essas aulas, porque o nosso interesse, né, com esse mini curso, principalmente com essa temática, né, que está tão vigente, né, nas escolas, né, principalmente após o retorno da pandemia, ela possa ser discutida, né, ela possa ser trabalhada com base em evidências, né, para que a gente consiga realmente minimizar os efeitos dessa questão do bullying nos nossos jovens, nas nossas crianças e nos nossos adolescentes, né. Então, a gente fecha por aqui essa aula de hoje, né? Mais uma vez agradecendo a professora Marcela, agradecendo todos e todas que participaram, né? Em nome do IDP e em nome da OEI, né? Que são parceiros, então, junto ao Observatório de Segurança Pública e Cidadania da América do Sul.
Boa noite a todos. Boa noite a todos. Até mais. Tchau, tchau.